Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane e hoje eu estou trabalhando com um material da Universidade Federal da Bahia sobre funções econômicas. Então, todo esse material aqui que está sendo utilizado é baseado nesse material da UFBA, que tem 7 páginas apenas, então eu resolvi fazer uma compilação, um vídeo para poder tentar expor um pouquinho daquilo que foi trabalhado nessa disciplina de matemática aplicada à economia. Então, vamos lá, né? Inicialmente aqui temos, né, na aula 1, funções econômicas, e temos a questão das curvas de oferta e demanda. Então, primeiro momento é a gente se perguntar, o que é que vai ser justamente essa curva de demanda? Então, a demanda depende realmente do interesse do indivíduo de consumir. Então, quanto mais clientes estão procurando por um determinado produto, então quer dizer que existe a demanda. E, em contrapartida, tem que existir também a oferta, que é o produtor colocando aquilo ali no mercado. Então, nós trabalhamos com essas vertentes aqui, demanda e oferta. Então, é muito comum, a partir do momento que a gente tem uma determinada moda, um determinado produto, uma tendência, por conta de programas de TV, hoje em dia o material que é exposto na internet, então alguém famoso está utilizando uma determinada marca, está utilizando uma roupa, um sapato, então todo mundo quer fazer o uso daquilo ali. Existe de tempo em tempo aquele produtinho que ajuda de alguma forma na saúde. Então, todo mundo quer comprar. Então, para que as pessoas comprem, é necessário que exista a oferta. Então, esse interesse das pessoas é a demanda. E isso aí nós podemos analisar dentro da economia se ela vai crescer, se ela vai diminuir. Então, às vezes o interesse está aqui embaixo, até que alguém comece a fazer uma propaganda e ele começa, ó, a subir. Então, nós temos o que? O interesse das pessoas, o consumo, o passar do tempo. Então, o que é que vai influenciar em situações como essa? Nós temos o que? A quantidade vendida, nós temos o tempo, né, como um aliado, e temos também os preços, porque obviamente, mesmo sendo um produto da moda, não é porque está na moda que todo mundo vai pagar milhões por aquilo ali. Então, é necessário existir uma cooperação do mercado para que as pessoas venham a comprar. E justamente aí é que a gente fala da questão da oferta, da curva, que vai ser o quanto se coloca aquilo no mercado. Então, por exemplo, no momento temos uma marca de copos que ela é térmica, um tipo de copo térmico, e começaram a vender desses copos falsificado. Então, antigamente, é algo que se comprava na faixa de R$ 200. Então, só quem tinha um poder aquisitivo legal que estava comprando, dando R$ 200 num copo, 200, 300. Hoje em dia, encontramos em qualquer camelô por qualquer R$ 20, R$ 22. Então, isso inundou o mercado. Existe uma oferta muito grande, o preço ele vai despencando, faz com que as pessoas procurem mais aquilo ali. Aí vocês vão observar aqui, ó, que eu coloquei dois gráficos e eu tenho a representação aqui em curvas. E que ela é muito mais efetiva quando você visualiza curvas do que quando você está trabalhando pura e simplesmente com retas. E aí eu coloquei aqui essa informação irrelevante. Por que isso aqui é irrelevante? Pois bem, se estamos falando justamente dos 4 quadrantes, tudo aquilo que está no primeiro quadrante, ele é 100% positivo. Então, estamos falando de saldo, estamos falando de preço. São duas coisas que você tem que ter, né? Saldo no estoque, ou seja, a quantidade. Não dá para ter menos 5 produtos, ou seja, é inexistente o que está aqui no segundo quadrante. E você também não vai ter condições de ter um preço negativo. Então, tudo aquilo que ultrapassa o primeiro quadrante, ele se mostra irrelevante nessa interpretação. Então, a informação relevante vai ser aquela que se encontra no primeiro quadrante quando estamos falando de oferta e de demanda. E lembrando que as curvas, as representações em curvas, elas conseguem dar uma muito mais fidelidade à informação, ok? Então,
bora lá, seguindo, por isso que eu utilizei aqui, ó. Não quer dizer que vamos dispensar totalmente aqui as linhas, as retas, mas é que fica muito mais bonito quando você faz uma representação em curvas. E aí aqui eu estava falando, coloquei como se fosse uma legenda, tá? A quantidade demandada é o eixo X das abscissas, ou seja, é aquilo que foi ofertado, e aqui, ó, no que diz respeito ao preço. Então, bora lá. Coloquei essa informação somente para complementar aquilo que eu já falei do primeiro quadrante, de que domínio vai ser justamente o que? Oferta e demanda quando. Oferta ou demanda, né? Quando nós temos o que? Uma representações em números reais, diferente de zero, é positivo, porque queremos apenas o primeiro quadrante. Diferente de zero, porque senão zero ele não saiu do lugar. Então, queremos algo diferente de zero. Então, bora olhar aqui, né? As curvas de demandas lineares. Então, a declividade de uma curva de demanda linear é negativa normalmente. Então, falando de demanda, o normal é encontrar realmente, ó, esse gráfico decrescente. Então, essa daqui é a tendência para a demanda. Então, o que é que a gente começa a observar? Nessas funções de demanda linear que é decrescente, quando o preço sobe, a procura baixa. Ou então, quando o preço baixa, a procura sobe. Ou seja, estamos falando de proporcionalidade invertida. Então, não existe proporcionalidade. Então, quando um cresce, o outro desce. A gente vai trabalhar dessa maneira. Se por um acaso estivermos falando desse gráfico da função de demanda, se por um acaso ele se mantém reto, é porque estamos falando de um preço constante. Então, independente de qual é a procura, o preço aqui está sendo constante quando o gráfico se encontra dessa forma aqui. Acho que eu desci pouco. Nesse caso aqui de procura constante, independente do preço, então temos o que? Ó, declividade de curva de demanda indefinida. Ele vai se encontrar paralelo ao eixo das coordenadas. Então, observando agora as curvas de oferta lineares, nós temos o seguinte, ela normalmente é positiva. Então, diferente da de demanda, nós temos aqui a curva que é normalmente positiva, ou seja, está indo ó, nesse sentido aqui, diferente do outro. Pode ser representado também por uma reta. Então, vai depender. Mas até no caso de uma curva, percebam que vai fazer um sentido muito parecido com o de uma reta aqui. Ele está indo seguindo em frente. Ok. Então, é crescente. Nesse caso, preço e oferta, eles são diretamente proporcionais. Se o preço aumenta, a oferta também aumenta. Se o preço cai, a oferta também cai. E aí parece um pouco distante da nossa realidade, porque normalmente a demanda é um pouquinho diferente. Só que aqui a gente tem que observar pelo lado de quem está produzindo. Então, é muito importante observar por esse ponto de vista. Eu ofereço um preço, eu como produtora, ofereço um preço que a população, a clientela está disposta a pagar. Então, diante daquele preço, existe ainda uma oferta que está subindo, ok? Então, a ideia é essa, da proporcionalidade aqui. Declividade de uma curva de oferta. Então, nos dois exemplos anteriores, elas são positivas. Então, a declividade zero vai determinar que o preço é constante, independente da oferta. Então, essa reta vai ser paralela ao eixo das abscissas, ou seja, do que eu estou falando? Estou falando desse eixo aqui, ó, o eixo X. Então, se ele paralelo ao eixo das abscissas, a gente tem um gráfico nesse processo, onde o preço é constante. Se por um acaso estamos falando aqui de declividade indefinida, aí sim nós vamos ter o que? O gráfico cuja reta é paralela, ó, ao eixo das ordenadas, que corresponde aqui a y. Ficou um pouquinho estranho, mas deixa eu consertar.
Pronto, é esse aí que a gente está falando. E aí, por fim, chegamos em alguns conceitos um pouquinho mais robustos, porque o outro é somente o que? Tentando exemplificar através daquilo que nós já conhecemos, que é essa tendência de mercado, e vamos observar aqui o equilíbrio de mercado. O que vai ser o equilíbrio de mercado? Vai dar um preço que vai satisfazer, em termos de quantidade, aos consumidores e produtores, que é chamado de preço de equilíbrio. Então, o que é que nós temos aqui? Quando o artigo procurado e a quantidade oferecida são iguais. Então, ok, quando um vai ser igual ao outro. Então, é o que nós temos, o que? Equilíbrio de mercado. Então, a quantidade demandada vai ser igual à quantidade ofertada, que vai ser igual ao preço de equilíbrio. Pronto, é justamente o que nós temos aqui. Aí, bora observar o que, que vem mais por aqui. Que nós temos aqui, quantidade de equilíbrio. Então, veja que estamos falando que, ó, de um pontozinho que vai ser chamado de equilíbrio de mercado. E aí vamos chegar realmente àquilo que importa, né? Não que os outros não importem, mas é porque no que diz respeito à matemática de quem quer realmente colocar, fazer conta, aqui nós começamos com a prática. Só que a teoria ela é importante, porque ela vai dar base para aquilo que vem na sequência. Então, a função receita. Então, receita é tudo aquilo que a gente recebe. Então, enquanto produtor, nós estamos recebendo aquilo ali. Então, se eu vendo um produto, eu vou receber um valor. Ok, só que a receita, ela vai ter que ser proporcional à quantidade vendida. Então, se eu hoje resolvo fazer, produzir, vamos supor, uma pecinha aqui de artesanato. Pronto, estou fazendo roupinhas pós-operatórias para animais, ok? Então, fiz uma determinada produção. Eu sei que eu tenho aqui o meu preço de venda. Quanto maior, ou maior será a minha receita, quanto mais eu for vendendo. Então, eu vou ter uma receita baixa se a quantidade que eu vender for baixa. Se por um acaso eu chegar aqui, ó, não vender nenhuma, eu não vou ter essa receita. Essa receita vai ser zerada também. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que promover. Então, quem é que vai ser aqui a nossa variável? Então, vamos supor que eu venda cada roupinha aqui, ó, por R$ 20. Então, o preço ele é fixo. O que é que vai variar? O que é que vai ser a nossa variável? Vai ser aqui, ó, o que? Que é a quantidade. Então, aqui nós começamos a matemática para valer. Por que isso? Porque se por um acaso eu chego aqui, hoje eu vendo 5 roupinhas, eu tenho o que, ó? 5 vezes 20. Eu vou ter R$ 100 de receita. Ah, eu resolvi vender, fui para um local onde está fazendo castração. Num dia eu vendi 50 roupinhas. Opa, vamos acrescentar um zero aqui. Tirei R$ 1.000 naquele dia. Então, esse daqui a gente pode colocar o preço como algo fixo, tá? E a nossa variável vai ser essa daqui, que vai ser a quantidade vendida. Então, vou colocar aqui como variável. O nome já diz, tá? Ela está variando. Então, é o que importa nesse momento. Então, essa nossa receita, aí alguém vai perguntar, tá bom, mas você gastou tecido, você passou algum tempo na máquina de costura, você comprou material, você comprou linha, certo? Tudo isso vai chegar também. Então, quais são os fatores que vêm influenciar, né, na formação dessa receita? Nós temos o volume de produção, então vai depender do quanto você vai produzir. Nós temos a questão também do potencial de mercado. Então, com toda certeza, se eu fizer a produção de roupinhas para pet e ficar dentro de casa esperando um comprador bater na minha porta, minhas vendas vão ser baixas. Eu preciso realmente ir para os lugares, eu preciso fazer um marketing. Então, essa informação precisa chegar a quem faz a compra. Então, aqui tem até um exemplo que foi dado na apostila em questão, que está falando das caixas registradoras a R$ 80 cada. Então, utilizando justamente a fórmula da receita, tá? Mostrando que seria uma função linear. Então, isso aqui eu poderia escrever da seguinte forma, ó.
para colocar sob um ponto de vista muito mais matemático. Então, esse R que aqui eu vou chamar de f de x, ó, que vai ser igual a P, que é o meu preço, então é um valor fixo aqui, tá? Vezes x, porque x vai variar. Então, quando meu x for igual a zero, a minha receita, que é meu f de x, também vai ser igual a zero. Quando se cada caixa é registradora, então aqui eu posso dizer, ó, aqui eu já tenho um valor, então eu posso dizer aqui que meu f de x é igual a 80 vezes x. Ou seja, se eu tenho zero vezes 80 vai dar zero. Se eu tenho, por acaso, 100 mil vendas, eu vou fazer o quê? 100 mil vezes 80, que vai dar o quê? 8 milhões. Então, nós vamos trabalhar sempre em cima de uma função. É sempre importante lembrar que a nossa função receita, função custo e função lucro, nós precisamos fazer essa correlação com a função lá da matemática que a gente trabalha no nono ano, que a gente trabalha no primeiro ano e assim por diante, porque a função ela está em tudo. Então, é necessário fazer essa correlação. Não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para seguir tranquilamente. Então, estou mostrando aqui, ó, esse P, esse valor que está aqui como um fixo, é um custo fixo. E esse R vai ser uma função linear. Por quê? Porque se eu chegar aqui para fazer a construção, colocando esses valores, eu vou ter uma função linear. Então, o que é que acontece? Não sei se vai funcionar aqui. Deixa eu tentar jogar para cá, para ver se vai rolar. Não, ele não está abrindo aqui eu não sei por qual motivo, não está abrindo o GeoGebra, mas o processo é justamente esse. Aqui eu faço a construção porque eu sei que para 1 ele vai dar 80, para 2 ele vai dar 160 e assim por diante. Então, nós vamos construir uma função que vai ter essa característica aqui, ó. Então, nosso valor vai ser assim. Então, essa aqui vai ser a nossa função, ou seja, quanto mais a gente vender, estamos falando aqui de quantidade e aqui estamos falando da receita. Quanto mais a gente vender, maior vai ser a nossa receita. Porque, ó, o gráfico não tá uma coisa linda não, porque minha mãe é meio torta. Então, o resultado é esse daí. Então, temos também a questão aqui da função receita média. Aí vocês vão perguntar, onde é que isso aqui se encaixa? Pronto, receita média. Vamos supor hoje que eu venda, vou utilizar aqui, porque ali está um pouquinho mal explicado, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa informação aqui embaixo e vou fazer assim. Vamos supor hoje, a função receita é essa daqui. Então, no final de tudo, eu divido pela quantidade. Aí, bora lá. Só que aqui já não vai ser mais a função receita, e sim receita média. Por quê? Se eu fizesse uma troca ali por x, ele funcionaria assim. Eu peguei hoje, eu tenho um produto de R$ 10, tá? Então, para minha receita média, eu tenho um produto de R$ 10 vezes aqui a quantidade de produtos e depois eu vou dividir pela quantidade. Então, eu vou ter uma noção da receita que eu tenho por cada produto daquele vendido. Então, o que é que eu vou fazer? 10 vezes x e depois eu vou dividir por x, porque eu tenho a quantidade, eu vou ter o resultado aqui da receita e vou dividir pela quantidade de cada um deles. Então, o processo é exatamente esse, é saber qual seria a receita unitária. Então, é mais ou menos isso, porque estamos falando de quantidade aqui. Então, vamos supor que eu venda 500 produtos. Então, nessa receita média, é porque eu falei aqui de um valor que ele pode parecer um pouquinho estranho, tá? Que é o caso aqui do 10. Eu botei 10 por ser um valor fácil de calcular, mas eu vou colocar um 20. Então, vamos supor que eu chegue aqui nesse momento e venda, bora lá, 80, a minha quantidade
é igual a 80. Então, eu chego aqui hoje e faço o quê, ó? 20 vezes 80, porque eu vou conseguir saber qual é a receita e depois eu vou dividir também por 80 para saber qual seria o valor. Então, nesse caso aqui, vai dar o quê? 1.600 e depois dividido pelos 80 para poder a gente chegar aonde quer que é a receita média. Então, a fórmula ela já tinha sido dada aqui, né? Mas estou só escrevendo de uma outra forma. Vou tirar esse exemplo daqui, já demonstrei, mas só colocando dessa maneira para ficar um pouquinho mais lúdica. Preço fixo. Pois bem, o preço fixo é aquele que nós trabalhamos inicialmente. Então, vai ser um valor que ele está preso ali, ok? Então, vai ser aquele preço que você vai trabalhar. Então, o preço dado aqui pela equação de demanda, nós temos o quê? Que a receita ela vai ser igual ao f de q, a função q relacionada à quantidade, vezes essa quantidade aqui. Isso aqui foi feita uma correlação, tá? Mas o preço vai ser de acordo aqui, ó, a função do preço de demanda. Para entender um pouquinho mais, bora chegar na função custo, para entender um pouquinho mais sobre o que vai ser esse custo fixo. Então, o custo fixo, ele vai estar mostrando aqui, ó, eles permanecem constantes. Então, é um valor na sua equação que ele não muda. Então, se hoje eu tivesse de fazer uma comparação aqui, deixa eu escrever aqui em vermelho, pronto. Se hoje eu tivesse de fazer assim, ó, f de x, que vai ser igual a AX mais B. Ok. Então, eu poderia dizer que o A é o valor que está influenciado pelo X, porque o X vai falar de quantidade. Esse X aqui é uma variável. Então, estamos falando de um valor que muda. E isso aqui, ele não vai mudar. Veja que ele não está multiplicando por nada. Então, esse daqui vai ser o meu valor fixo. Então, sempre o comportamento vai ser esse. O coeficiente b diz respeito ao fixo. O coeficiente a, porque ele multiplica por uma variável, então aqui ó, nós temos a nossa variável. Então, isso aqui ó, vai ser o nosso preço. O preço está preso aqui. A gente não fica mudando o preço todo dia. Se o preço mudar, vamos escrever outra função. A situação é bem essa. Então, para a gente ter uma receita final, precisamos aplicar essa formulazinha. Então, o custo fixo é aquele que permanece ali, né, constante, e o custo variável ele vai variar com a produção. Existem algumas situações que, à medida que você fechou, por exemplo, um acerto com uma empresa, que você vai estar produzindo, então, a partir de tantas peças que você produziu, o valor vai ficar menor. Então, vai ser uma forma de beneficiar quem está comprando no atacado. É muito comum a gente encontrar isso nos atacadões da vida, né? Quando a gente vai comprando mais, tem aquela questão, o preço unitário ele vai ficando mais em conta. Então, bora observar aqui o que vai ser esse custo total. Então, o custo total, obviamente, não é somente aquilo que. É importante botar isso. Não é somente aquilo que a gente gastou ali de material. Quando a gente está falando de custo, a gente tem que lembrar que existe o custo fixo, existe o custo variável, existe o custo indireto que não está entrando aqui, porque não é somente o seu trabalho e o material. Existe muito mais por trás, existe toda uma infraestrutura. Mas aqui estamos falando de equação voltada para a economia, de funções voltadas para a economia. Então, bora lá. O custo total vai ser formado pelo custo fixo mais o custo variável. E aí vem a pergunta: quem é esse custo variável? Pois bem, custo variável está aqui. O custo variável, ele é o custo unitário vezes a quantidade produzida. E aí vocês vão dizer, mas eu já vi isso aqui. Sim, porque todo produto ele tem um custo de produção e obviamente você não vai vender este produto por aquele preço que você gastou para produzir. Você precisa ter algum lucro, então você tem aquele
custo de produção, você tem aquele custo unitário e depois você tem o preço dele de venda. Então, são duas coisas distintas. É muito importante deixar isso claro. Então, aqui, ó, temos o custo unitário, temos a quantidade produzida. Então, aqui chegamos ao custo variável. E temos também o custo fixo, que ele já está aqui. Então, independente do quanto você produza, vamos começar a observar isso. Independente do quanto você produza, existe um custo fixo inicial. Então, não consegui vender nenhuma unidade. Não importa, você já tem um custo fixo ali para cobrir. Então, é aquele momento que a empresa começa a observar assim, poxa, temos que trabalhar em cima do marketing, divulgar esse produto para poder desenrolar isso aqui e seguir em frente. Vender para poder sair do vermelho, porque senão a gente vai estar pagando para poder trabalhar. E isso ninguém quer. Então, custo total, custo fixo mais custo variável. E o que é o custo variável? O custo unitário vezes a quantidade de elementos que são vendidos ali. Então, observando a função custo médio, muito parecido com o que a gente trabalhou antes da receita média, ó, a gente tem que pegar o custo médio e dividir pela quantidade também. Então, é uma média aritmética, tá? A gente vai trabalhar sempre com a divisão pela, deixa eu botar aqui, ó, custo médio. A gente sempre vai trabalhar com a divisão, aqui no denominador vai estar a quantidade, tá? Sempre assim. Então, aqui, ó, uma demonstração em gráfico, veja que o custo fixo ele é constante. Então, se o custo total ele está atrelado ao custo fixo e somado ao custo variável, só pelo fato do custo variável crescer, nós sabemos que o custo total também vai crescer proporcionalmente. Outra situação muito importante dentro de economia, que é o ponto de ruptura, ou ponto de nivelamento, ou break-even point. Então, as três coisas querem dizer a mesma coisa. Então, é aquele momento que você sai do prejuízo para ir para o lucro. Quando é que isso está acontecendo? Opa, esse momento é justamente quando o custo total e a receita são iguais. É só isso? Sim, por mais estranho que possa parecer, então esse ponto de nivelamento é uma interseção. É o momento que o custo total ele é igual à receita total. Então, aquilo que você gastou é igual àquilo que você ganhou. Simples assim. Ou seja, você saiu do vermelho e está na iminência do lucro. Então, é aquele ponto que está tudo zerado. Aí, vamos trabalhar aqui nesse ponto P, que é o nosso ponto de equilíbrio aqui, ó. Então, aqui está no vermelho, chegou aqui, começou o lucro. Esse é o pontinho de equilíbrio. Gráfico retirado da internet, mas eu achei bem interessante essa explicaçãozinha aqui. Tá lúdico, tá interessante. E aí, o que é que a gente pode obter aqui sobre esse ponto P? Nível de atividade em que a empresa ela não obtém lucro nem prejuízo. A receita é igual ao custo. Aqui, ó, justamente o que eu escrevi. Quantidade na qual o produtor está para romper o equilíbrio, rendimento suficiente para cobrir os custos. Então, isso aqui seria o ponto zero. Ela parou de gastar e agora ela vai começar a ganhar. Então, quando chegar no lucro, nós vamos ter o que? Receita maior do que o custo. Aqui embaixo, aonde nós temos esse primeiro trecho aqui, ó, antes de chegar ao ponto de equilíbrio, é o ponto que o custo ainda está sendo maior do que a receita. E o objetivo de todo empresário, obviamente, é ter a receita maior do que o custo. Ninguém quer entrar num negócio sabendo que está tendo prejuízo, né? Então, esse ponto de ruptura é isso, é onde receita e custo estão iguais. Então, até cheguei a colocar aqui embaixo também essas coordenadas do ponto de ruptura, tá? Ó, C igual a R. Então, essa quantidade máxima de produção, ela vai estar aqui, nós vamos observar. Então, ok, e fiz essas considerações aqui, ó, cá embaixo, prejuízo, custo maior que receita, ó, lucro, custo menor do que receita. E aí chegamos na função lucro. Levando o lucro para a prática. Estou eu com o meu processo de roupinha pós-operatória para pets. Fez uma cirurgia, está precisando da roupinha, estou eu lá para vender. Ok. Então, quando eu cheguei
e que estou observando a minha função lucro, quando é que eu vou começar a obter lucro? Pô, quando minha receita for maior do que meu custo. Por quê? Porque no meu custo de produção eu vou ter que ver quantas quantidades eu produzo, quanto de tecido, quanto de linha, o saquinho para colocar, é uma marca, é eletricidade, é a manutenção da minha máquina de costura e tantas outras coisas que eu preciso para realizar essa venda. Então, nós temos aqui dentro do custo, ó, o que? Temos temos aqueles como é? Aquelas variáveis todas que nós falamos, e nós sabemos o seguinte, que essa receita, ela precisa ser maior do que o custo para que nós tenhamos o que? O lucro total. Então, vai ser tranquilo no momento que formos colocar essas informações realmente no papel para responder algumas atividades. Não vou chegar aqui nesse momento, não vou falar sobre essa formulazinha, porque é muito mais interessante no momento da prática a gente conseguir desenrolar escrevendo as próprias funções a partir daquilo que nós temos. E aí no próximo vídeo eu vou ter uma compilação daquilo que é e vou responder algumas atividades aqui para a gente, ó, já trabalhando aqui função custo, para poder a gente desenrolar a forma como está sendo respondida alguma das questões que vamos trabalhar. Então, já já voltamos com o próximo vídeo.